Começar a gravar a aula. Tá. Bom dia, amigos. Bom dia, professora. Como vão? Foram bem de feriado semana passada? Correu tudo bem? Vocês não foram para aglomeração, churrasco, nada disso, né? Não, não. Eu fui para uma rave. Ah, você foi para uma rave? Mentira. É mole. Eu fiquei olhando para ele e falei, ué, mas ele é esperto, como é que ele dá uma mole desse? Danou-se, cara. Mas olha só, o que acontece? O Cal está impossibilitado de gravar especificamente para cada escola o material. Eles outro dia até tentaram fazer uma live muito interessante, estava muito interessante, mas o maquinário deles, o equipamento deles deu pau e essa live, inclusive, foi adiada, entendeu? Porque não estava dando, o cara não estava conseguindo gravar. A voz sumia, uma loucura toda. E eles estão com problemas técnicos bastante graves, assim como todo mundo. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, Miguel me disse assim, tá muito lenta a conexão hoje. Eu falei, Miguel, hoje é sábado. Todo mundo deve estar direto na internet. Isso aí vai dar pau. Entendeu? Não é possível, cara. Ninguém estava preparado para ter uma plataforma tão gigantesca que atendesse a todo mundo. Está todo mundo em casa, o que você está fazendo? Usando a internet. Mas tudo bem, vamos continuar fazendo, tá? Porque ontem, por exemplo, na aula de projeto 2, eu fiquei muito irritada. Não apareceu ninguém. Eu dei a aula para o computador. Mas eu dei a aula. Bom dia, tudo bom? Eu dei a aula para o computador. Liguei para... Professora, deixa eu só tirar uma dúvida com você. Você que está dando aula de projeto. Como é que você acha que está sendo? Bastante pergunta pessoal. Porque projeto eu acho que é uma das matérias... Bastante complicada. Eu vou te explicar por quê. Caso eu tivesse uma mesa digitalizadora ou até eu talvez conseguisse fazer a coisa bem melhor. Mas o que eu tenho que fazer? E também não tenho webcam. Porque se eu tivesse uma webcam, eu posicionava aqui, entendeu? Em cima do meu desenho, porque essa do computador não funciona muito bem. E desenhava mostrando as coisas. O que a gente faz? Eu desenho, tá? A mão aqui, a gente tira foto e manda para o grupo. Está sendo muito difícil. Como é que você, por exemplo, eu dou exemplos, mas isso também serve para fora de época, tá? Quando você fala, por exemplo, de exemplos, né, Ai, meu Deus, olha, começou. Mas daqui a pouco eu consigo. Quando você vai falar das influências que você tem para fazer o projeto, por exemplo, se você vai fazer uma casa, você vai pesquisar sobre casa, tá certo? Você tem que ver o programa de uma casa, média, grande, pequena, etc. e tal, para você montar o seu programa. Claro que é mais fácil, porque todo mundo mora numa casa, num apartamento, então é muito mais fácil você montar isso, tá? E você vai mostrar também o jeito dela para você ver como é que você vai se inspirar para fazer a sua arquitetura, o seu invólucro, a sua forma, tá certo? Aí eu mando referências, porque você tem que ter as referências de programa, que era isso que eu queria me lembrar, era referência de programa e referência de projeto. Eu já falei até para vocês o que é referência de programa. São os exemplos, tá? É aquilo que tem que constar. Se você estiver fazendo um hospital, ele tem uma referência de programa. Se você nunca fez um hospital, você vai ver como é que se monta um hospital, porque, por exemplo, você tem um hospital geral, que é das coisas mais complicadas que você tem de fazer, porque você vai juntar todas as atividades, todas as... como se diz? Oh, meu Deus, está faltando o nome. Você vai juntar todas as especialidades, tá, dentro de um lugar só. É mais fácil quando você faz, por exemplo, uma maternidade, um hospital oncológico, um hospital de trauma e por aí vai, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai ter que buscar essas referências e ver como é que funciona. E colocar tudo isso dentro da legislação edilícia, urbanística e específica, certo? Então, é uma referência muito longa, é uma coisa muito grande, certo? Então, eu sugiro, por exemplo, quem tiver prestes a terminar a escola, não faça hospital geral, que é enlouquecedor.
Eu só vi 2 alunos nesse tempo todo fazendo. Sendo que um deles, a gente descobriu depois, tá? Tanto que a gente acabou pedindo que ele refizesse a coisa. Que ele comprou um projeto nos Estados Unidos, olha a loucura, o irmão dele morava lá, ele comprou o projeto, certo? Antônio está falando no telefone, olha lá, olha. Ele pensa que... Olha lá, olha lá. Aí ele pensava que a gente não fosse descobrir. Só que quando você olha, você percebe que tem coisas erradas ali, que não estão adequadas, entendeu? E você começa a fazer pergunta, por mais que o cara tenha decorado aquilo, ele se perde. Aí a gente pediu, isso já tem muitos anos, foi lá em Bom Sucesso. E a gente pediu a ele, então, que refizesse o trabalho, demos um prazo, coisa que não é normal, mas a gente ficou com dó, entendeu? Hoje eu falaria, olha, se repete no próximo período, mas naquela época eu ainda era boazinha, sabe? Aí eu ainda aceitava esse tipo de coisa. Agora eu já fiquei bem ruimzinho. Oi, Thaís. Seja bem-vinda. Andresa, já falei. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Então, terminando de responder a sua pergunta, Davi, é bastante complicado. O projeto 2 é uma casa. E a gente escolheu um terreno fantástico, ali na Barra, certo? E ali perto do aeroporto, da Ayrton Senna, entendeu? É um condomínio de luxo que tem ali. Eu me esqueci o nome dele. É um lugar lindo. Fica perto da lagoa. Inclusive, existe um bosque preservado que os condôminos podem usar. Tem capivara, tem o raio que os parta ali. É uma coisa linda, linda, linda. Então, a gente está permitindo, né? Eu espero que os alunos, como se diz, correspondam. Permitindo fazer um deck flutuante para que você possa ter um pedalinho, uma lancha, entendeu? Não vai deixar ancorado na lagoa, mas vai trazer para dentro, mas com um deck flutuante, que aí já pega todo o condomínio, aquela coisa toda. Então, fica mais fácil de você trabalhar. Apesar de eu ter criado alguns complicadores, tipo, o cara ele tem necessidades especiais. Eu deixei que cada um optasse, tá? E um deles escolheu que o cara é obeso, o outro que era anão e o outro era cadeirante. Eu falei, bom, agora nós vamos trabalhar em cima. Aí passei todos os decretos, essas coisas todas, entendeu? Eu quero ver como é que o cara vai resolver o problema do anão. Mas tudo bem. E o cara é cineasta. Eu nunca vi um anão cineasta, mas isso também é preconceito meu, né? Que nunca vi não é que não existe. E a mulher do cara é chefe de cozinha. Então, e os filhos estudam medicina, mas adoram música. São 2 filhos. Então, a casa é bem complicada. Tá? Eu quero ver, o terreno tem... Eu juntei 3 terrenos e deu em torno de 1.900 metros quadrados. Você pode ocupar 40%, que dá 750, por aí assim, certo? Quer dizer, imagina o tamanho dessa casa. Então, a gente vai torcer para que tudo funcione bem. Mas vamos começar a nossa aula? Bom, na aula passada, nós terminamos a aula falando sobre desenvolvimento de projeto, certo? Só para recapitular, que a gente vem dizendo a vocês... Aqui, ó, tem alguém querendo entrar aqui. Davi. O Davi estava aqui, saiu. Deve ter caído a conexão. Voltou, né, Davi? Então, a gente vem salientando que faz-se necessário, cada vez mais, para evitar excessos de aditivos, etc., que você desenvolva os projetos. Inclusive, vocês vão ver nessa palestra do CAL que, com certeza, eles estão endossando isso que eu estou falando. Porque o que acontece hoje? Todo mundo para no projeto básico. O projeto básico, você não faz uma especificação correta, você vai e diz o similar. Quando inventaram essa colocação dessa palavra maldita, certo? Tem outro pedindo entrada aqui, ó. O Wallace. Tá aqui. A coisa foi para o brejo. Porque, por exemplo, quando você põe cerâmica
tal, de tamanho tal, entendeu? Ou similar. Similar, tá aqui, cara. Aqui, ó. Olha lá. Ah, não vou conseguir assistir a aula. Tá, desculpa. Ontem o cara me ligou, eram 9 da noite, pedindo desculpas porque ele dormiu, por isso que ele não assistiu a aula. Aí o telefone dele não tocou e ele acordou. Eu falei, só lamento, você agora assiste no canal. O que eu vou fazer? Ainda bem que vocês estão aqui. Mas aí, voltando, entendeu? Então, a maldição do similar botou tudo a perder. Além disso, como a gente já discutiu, Bruno hoje está tão disperso. Quem que você está vendo ali? Alguma mulher bonita, Bruno? Ah, menino! Não tem como não, eu moro no 15º andar, tô vendo só o Pico da Tijuca aqui. Pois é, mas você pode olhar. Alguém lá no Casarão, lembra? Ah, não, ninguém daqui era do Casarão, né? O Antônio disse que começou no Quality. Lá é só um adendo, só para, como dizia minha filha, como é que é? Cultura inútil. Nós tínhamos lá no Casarão uma sala de projeto que dava... A janela dela abria para o prédio do lado. Era a sala de projeto final de graduação. E aquela época tinha muito aluno, mas muito mesmo. Eram assim uns 25, 30, entendeu? Alunos no projeto final de graduação. Isso é lá em 2000 e lá vai fumaça. No início, 2004, sei lá, 2003, por aí. E tinha uma senhora, uma mulher, que morava no prédio do outro lado, que da janela a gente via. A mulher começou a se exibir para os alunos. Gente, era uma coisa impressionante. A mulher ficava nua e não tinha como a gente fazer os alunos assistirem a aula. Aí eu não sei se vocês se lembram do Ralph, o professor Ralph, acho que também não, porque ele saiu do Casarão. Na aula seguinte, ele trouxe papel pardo e ele colocou papel na janela. Faltou pouco a mulher ir lá pedir que ele tirasse. Os alunos ficaram invocados, entendeu? Em vez dele trazer uma câmera, ele trouxe papel pardo, senhor. Porque a gente queria dar aula, entendeu, Antônio? Seja honesto. Mas olha, aquilo foi muito engraçado, cara. A mulher ficava nua, gente. E aí ela ficava desfilando assim na varanda, sabe? Aí ela subia na bicicleta ergométrica. E os alunos ficavam loucos, enlouquecidos, e a gente muito furioso. É sério. Você vê como é que tem gente que é horrível, né? Mas vamos voltar. Já acabou a cultura inútil. Então, a gente estava falando da necessidade de você fazer o desenvolvimento do projeto e de fazer também o detalhamento do projeto. Porque, raciocina comigo, uma obra ela só deve começar, isso na minha maneira de pensar, tá? Quando você tem o projeto o máximo possível desenvolvido. Você pode começar com as fundações, porque você já fez a checagem de tudo, já compatibilizou. Então, isso você pode fazer. Agora, quando você chega na fase de alvenaria, etc., você já tem que ter o projeto desenvolvido. Porque é nessa hora que você vai começar a passar as tomadas, as tubulações. E se você não tiver o posicionamento correto, o que vai acontecer? É retrabalho. Concordam? Antônio, que trabalha com isso, sabe melhor do que eu e Bruno também que isso acontece. O cara marca a tomada equivocada, ele marca a posição do vaso equivocado, e aí você vai fazer como? Ainda não inventaram pescoço de vaso flexível. Pode ser que um dia eles inventem. Por enquanto, não. Ele tem que estar na posição correta. Tá? Claro que tem uma tolerância mínima, mas 2 centímetros, 3 centímetros já é erro. Ou você vai esquentar aquilo e partir, certo? Que vai ser uma desgraça, né? Ou então você vai ter que relocar. Não vai ter jeito. Então, a gente tem que ter o posicionamento correto, com a especificação certa do que vai usar. Tudo bem, quando se trata, por exemplo, de um vaso, você sabe que ele tem em torno de 30 centímetros de eixo, certo? 31 e tal, você coloca ali ele... O que foi, Bruno? Estou errada? Que ele fez uma cara assim, eu falei, opa, será que eu cometi algum engano? Mas então a gente deve sempre ter o projeto bem desenvolvido para evitar esse tipo de problema, certo?
Outra coisa interessante é o detalhamento. O marceneiro sabe o que fazer. Sim, o marceneiro sabe o que fazer. Mas você tem que ter noções básicas de como você quer que funcione o armário, certo? Existem hoje ferragens que estão te dando possibilidade de fazer coisas assim incríveis. A coisa que eu mais gosto é a dobradiça a dobradiça de mola, tá? Que ela tem um equilibrador. Então, ela não deixa a porta mais bater. Ela vai e vai fechando devagarzinho e toca. Assim como o pistão também, porque o pistão é a mesma coisa. Tudo bem, custa mais caro? Custa. Mas quanto custa mais caro isso para você não ter que ter o retrabalho de regular essa coisa toda? É muito interessante. Então, você precisa saber. E hoje a gente tem disponível na internet todos os catálogos, com tudo que você precisa para você fazer. Eu aconselho sempre, tá, as pessoas a buscarem os catálogos técnicos. Por que você vai buscar o catálogo técnico? Porque é nele que você vai encontrar a especificação correta e como você vai colocar aquilo no lugar certo, certo? Para não ter problema. Então, você tem a posição dos parafusos, certo? Você quer ver uma coisa que é interessante? Por exemplo, você vai instalar uma máquina de lavar prato. Algum de vocês aqui já fez a instalação de uma máquina de lavar prato? Não? Pois é, a água entra por baixo. Vocês sabiam disso? Eu fui descobrir há muito pouco tempo que as máquinas modernas, a água não entra mais por cima. Ela entra por baixo. Então, a 20 centímetros. Ela entra assim, jogando a água para cima, entenderam? Que tem lógica. A outra jogava a água por cima. Só que acontecia o quê? Transbordamento. Então, eles inverteram. Que ela entra e o ladrão já está levando o excesso. Foi o que eu entendi, entendeu? Pelos tutoriais que eu vi. Então, se eu não tivesse um catálogo técnico, como é que eu ia saber disso e como é que eu ia colocar o tubo no lugar certo? Ia ser um desastre. Eu ia colocar em cima, ia ter que colocar um rabicho para colocar embaixo, ia dar uma pressão diferente, ia ser um problema, tá certo? Então, isso é fundamental, certo? Isso é fundamental para que a gente faça bons projetos. Quando você vai, por exemplo, especificar um mobiliário, o que você tem que ver? Que tipo de tampo você quer? Que tipo de gavetas você quer? Quando você vai fazer, por exemplo, uma concorrência, você tem que saber isso tudo. Qual é a corrediça que ele usa? Porque a corrediça tem vários preços. Então, o cara vai te dizer a corrediça X, Y, Z. Alguém pediu... Não. Tá, não. Eu pensei que é porque acende o celular aqui, que eu coloco o celular aqui do lado, para ver quem é que está entrando, entendeu? E aí me confunde. Mas tudo bem. Mas o que eu quero falar hoje é outra coisa. Eu acho que a gente já falou bastante. Vocês acham que precisa alongar um pouco mais essa parte de desenvolvimento de projeto, detalhamento, alguma coisa? Ou não? Porque mais tarde a gente vai falar de especificações, essa coisa toda. Ou eu entro direto. O que vocês acham preferível fazer? Acho melhor entrar direto. Entrar direto. Certo. Beleza. Então, vamos lá. Uma coisa que a gente sempre se equivoca, isso não é normal, entendeu? É você fazer a especificação de forma equivocada. Então, existem normas, existem regras que você deve seguir. Por exemplo, se você vai fazer um escritório, tá? Antigamente você tinha um escritório de uma forma completamente diferente do que você tem hoje. Não que você não precise mais, em alguns casos, usar o piso elevado. Mas antigamente era condição sine qua non para o escritório funcionar a colocação do piso elevado. Tamanha quantidade de cabos que passava por ali. Certo? Hoje tem o cabo de rede? Tem, mas é bem diferente, porque você está usando fibra ótica. Então, você alcança muito mais com muito menos cabeamento. Vocês concordam? Vocês que trabalham com obra, vocês concordam ou vocês discordam? Eu já disse que eu sou de uma época em que as centrais telefônicas, tá? E os CPDs, eles
ocupavam andares inteiros. Era uma coisa assim absurda. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer algum CPD antigo. Eram máquinas enormes? Eu acho que não, porque vocês são muito novinhos, né? Eram CPDs que tinham piso elevado, muito alto, porque por baixo dele passavam as eletrocalhas que elas tinham em torno de 50 centímetros. E aquilo passavam chicotes e mais chicotes de cabo, certo? E você ia tendo que colocar os DIs, tá? Porque ele não andava como telefone mais do que 50 metros. Hoje você consegue fazer a coisa muito maior. Você precisa ter um piso elevado? Às vezes sim, porque facilita, economiza, etc. e tal. Mas você tem que ter um bom projeto. Então, de novo, está dizendo a mesma coisa. Um bom projeto, entendeu? Um projeto complementar, né? Que você já compatibilizou, você já viu como é que você vai colocar o seu layout, você vai fazer o seu layout, você começa a fazer isso. O que que você deve usar no piso de um escritório? O que que vocês acham? O que que vocês usariam no piso de um escritório? Fala aí, Antônio, já que você já abriu. O piso elevado, professora? O piso elevado, sim, mas cobrindo o piso elevado. Cobrindo? Carpete. Sim. Carpete, ele é bom porque ele não dá aquele barulho. O piso elevado, ele vai batendo, né? Vai fazendo aquele barulho que parece que está pisando em caixa de ovo. E por que que você não deve usar, por exemplo, uma cerâmica no piso elevado? Não sei. Ela vai soltar, ela vai partir, a não ser que você coloque uma cerâmica em cima de cada piso. Aí você, na especificação, é isso que eu queria falar, você vai ter que escolher, tá, a cerâmica que case ali. Lembrando sempre que você vai ter a junta de dilatação. E aquilo ali é um lugar que vai entrar poeira, sujeira. E como é que você vai limpar? Você vai ter que, de tempo em tempo, tirar o piso e aspirar por baixo. É por isso que se usa normalmente o carpete. Lúcia, Fala. Os pisos elevados agora, quando você compra, ele já pode vir com o revestimento que você quiser. Ele vem pronto. Sim, eu sei disso, Antônio. Mas é isso que eu estou falando. Mas ele, se você olhar, se tem um piso cerâmico, ele já vem em cima da placa certinho. É isso que eu estou falando. Entendeu? Só que ele tem esse senão. Raciocina comigo. Ele vem. Quando você une um no outro, eu sei como é que ele faz. Ele tem uma aleta que entra uma em cima da outra, assim, tá? Ele entra como se fosse uma gaveta, tá? Mas aquilo ali é um ponto de sujeira. Você vai ter que aspirar aquilo, que é uma barbaridade. Eu não sei se você já reparou. Fica cheio de aquelas... igual dread, sabe? É por isso que as pessoas ainda optam... A gente chama de cutão. Como é que é o nome? Fica cheio de cutão. Cutão. Essa eu não sabia. Eu chamo de dread. Que eu acho igualzinho um dread. É todo enroladinho assim, né? É por isso que as pessoas, além do barulho do toque-toque, entendeu? Elas usam o piso, o carpete. E hoje nós temos a facilidade de usar aquele carpete que você vem com placa e coloca, e você vai colocando e ele solta e você mexe sem o menor problema. Antigamente, não. O carpete que a gente usava vinha em rolo ou em placas, mas tinha que ser colado. Ele agora é só encaixado. Tá certo? Então, isso é uma coisa que você tem que ver. O que vai ser melhor? O custo-benefício, certo? Que isso é importantíssimo. A vida útil, a manutenção, certo? Porque a gente tem sempre que pensar na manutenção das coisas. Uma coisa que a gente sempre alerta. Eu adoro pastilha. Que beleza. Bota a pastilha na cozinha para você ver que beleza que vai ser. Quero ver você limpar juntinha por juntinha daquela pastilha toda. Porque, infelizmente, a gordura não sai com facilidade. E você não vai ter uma coifa o suficientemente potente para sugar aquela gordura. Tá certo? Existem sim. São todas importadas, tá certo? E que vai custar uma verdadeira fortuna. Tem uma, então, que é da Gagnau, é uma fábrica alemã, que ela é fantástica. Quando você, por exemplo, começa qualquer fritura, ela tem do lado do fogão, você compra a peça, e ela levanta uns bracinhos
E ele faz isso em cima do que você está fritando. Então, nem o fogão fica sujo. É uma coisa impressionante. Agora, quanto custa isso? Eu não posso ter na minha casa. Acredito que ainda vocês não possam ter. Porque é uma verdadeira fortuna. É meu sonho de consumo? Ah, sim, com certeza, como é de muita gente. Mas ainda é impossível a gente ter isso. Tá certo? Bom, isso foi só um adendo. Então, vamos nós. A gente tem que começar a pensar no que a gente vai utilizar e que vai nos atender da melhor maneira possível. Esqueçam, por favor, o que normalmente as pessoas falam. Qual é a tendência? Isso é um absurdo. Não existe tendência. Existe aquilo que é adequado ou aquilo que não é adequado ao uso do espaço. Lúcia. Fala. Davi aqui. Eu sei. Deixa eu te perguntar. Professor, uma curiosidade que eu tenho, eu não sei se... É porque também, assim... Enfim, eu acho que a gente tem que... Muitos alunos, e dependendo da pessoa, a pessoa vai direcionada para um lado da arquitetura, enfim. Tem gente que já tem empresa de construção, enfim. O que eu queria saber seu, e eu acho que um dia você pode falar, já que a gente está comentando sobre arquitetura no geral, né? Uhum. Acho que uma coisa que eu tenho curiosidade de saber dos professores, e eu acho que você é uma professora que... Eu acho que como você projeta muito, tem gente que às vezes nem projeta tanto, administra mais obra, enfim. Eu queria entender, e o que eu acho legal, assim, até para a gente procurar saber como é que a gente vai fazer isso, eu queria saber como é que é o seu processo criativo. Entendeu? Eu tenho curiosidade. Tem gente que às vezes, estou falando isso porque você já cria há muitos anos, e assim, às vezes tem pessoa que quer escutar uma música, para criar, que escuta uma música. Eu queria entender como é que esse processo criativo, hoje em dia a gente está na era da tecnologia, às vezes a gente começa a projetar no computador, e eu sei que não é a melhor coisa, sempre à mão, entendeu? E assim, eu queria... Acho que você podia ter uma aula, só dando um parêntese na sua aula, para você mostrar o seu projeto, o seu processo criativo, ou falar um pouco dele, entendeu? Eu acho que para mim seria ótimo, não sei para os outros alunos, mas eu acho que é uma coisa legal, assim, para a gente saber como é que a gente vai chegar num projeto muito bom, entendeu? Vocês concordam com o que ele está falando? Todo mundo aceita isso? Vocês querem que eu antecipe isso, a aula de especificação, ou eu continuo com a aula de especificação? Como vocês preferem fazer? Por mim, pode antecipar, professor. Dos outros. E vocês, o que vocês acham? É bem legal. O que vocês acham, Antônio? Eu não entendi o que você perguntou. Você ouviu o que o Davi falou? Ouvi, mas você... Eu perguntei o seguinte: vocês preferem que eu antecipe essa aula que o Davi sugeriu e passe essa de especificação para depois, ou eu continuo na aula de especificação e passo essa depois? Foi isso que eu perguntei. Aí dois já acharam que é melhor eu antecipar. E também, aí então, 3. Brunos. 4. Bruno. Então, vamos nós. Olha só. Uma coisa... Andresa e Nayara, desculpa. Eu esqueci. Também, professora. Eu também acho. Pode. Tá, então vamos nós. É uma coisa muito interessante, e isso acontece, seja no computador, seja na prancheta, seja em qualquer lugar. A coisa que mais apavora um arquiteto é, sem sombra de dúvida, e não é o arquiteto, é o escritor, entendeu? É todo mundo que vai trabalhar com criação, de alguma forma, tá certo? É o papel em branco, ou é a tela nua. Isso dá um medo. Isso dá um frio no estômago, entendeu? E não adianta, com 1 ano, com 10 anos, com 40 anos, com 60 anos, você sempre vai ter aquela ansiedade, entendeu? Aquela dúvida. Que foi, Antônio? Não, é que agora eu virei rato de laboratório aqui. Toda hora alguém inventa de fazer uma comida diferente, me dá para provar, eu tô morrendo de azia aqui. Eita ferro, cara. Que loucura. O Davi estava almoçando ali também, que eu estava vendo ele comendo. Então, o que acontece? O processo criativo... ele está com sal de fruta endo. O processo criativo é um processo...
É um processo que ele vem se desenvolvendo. Quando você vai fazer qualquer projeto, que você vai conversar com o seu cliente, tá? Ele vai te expor o que ele deseja fazer. Seja uma casa, um prédio, entendeu? Uma clínica, um hospital. Naquele momento, você começa a entender o que você vai fazer. Automaticamente, a sua cabeça começa a processar aquilo que você vai ter que ser o seu objeto de estudo, tá certo? Aí, o que vem acontecendo nesse tempo? Você vai sair dali com um briefing, que é aquilo que o cliente quer, aquilo que ele precisa, e você vai, aproveitando a aula de metodologia que a gente teve, a gente vai fazer as checagens nas legislações, etc. e tal, para que você possa saber o que você pode colocar ali, o que você pode fazer ali. É fundamental que você vá ao local, seja o local que existe ou o terreno. Porque você tem que ver as condicionantes. Quais são as condicionantes? O entorno, tá certo? O que você vai colocar ali para que ele faça parte do conjunto e não entre em desarmonia com o todo. Porque muitas vezes a gente passa e a gente vê coisas que são absurdas. Um dos maiores absurdos para mim, tá? Foi quando ele foi construído, era chocante. Hoje até você se acostumou com ele na paisagem. São dois, aliás. Um deles, tá, é o RB1. Porque quem se lembra daquele morro, entendeu? Do morro ali onde tem a igreja no alto, entendeu? Aí, de repente, eles constroem aquele monstro cor-de-rosa ali naquela parte da Praça Mauá, e eles encobrem tudo. E ele está em total desarmonia com tudo que tem ali. E o outro é aquele prédio onde tem o Morisco, que é todo espelhado. Quando você vai entrar no túnel, chegando em Copacabana, primeiro ali no túnel do Pasmado, né? Ele fica bem ali. Gente, aquilo é um absurdo. Não sei se vocês já passaram ali, em final de tarde. Você não enxerga nada, porque o espelho reflete a luz, tá certo? A ideia do cara era fazer aquilo se transformar, ampliando o horizonte. Mas ele foi infeliz, a minha opinião particular, tá? Porque aquilo é um absurdo, tá? Então, eu acho que a gente tem que olhar com muita atenção. Você vem ali no aterro, numa pista de velocidade, e você tem o reflexo do vidro, entendeu? Ofuscando o seu olho. Como é que você faz? As pessoas até já se acostumaram, porque não tem nem batida mais. Mas tudo bem. Mas voltando ao que a gente estava falando. Então, você vai começar a pensar. Você vai montar um programa antes de você, porque a sua cabeça, isso é que eu quero salientar, ela já está no processo. Você já indo no local, você já começa a ver as coisas, como é que vão acontecer. Para vocês terem uma ideia, eu fiz ela acabou não sendo construída, mas eu fiz um projeto para Teresópolis, um terreno de 10 mil metros quadrados, que ficava no meio de uma mata. E quando eu fui lá com o cliente, era um terreno muito bonito, que você tinha uma estrada que rodeava o terreno. Então, ele começava aqui no plano, ia subindo, subindo, e chegava lá em cima, porque havia um desnível de 22 metros entre a parte de cima e a parte de baixo. Nós entramos por cima para ver a vista. Tinha uma nascente, e ali tinha um laguinho, que ela já era natural. Um lugar muito bonito. Enquanto a gente estava lá, eu não sei se vocês sabem, mas a gente, aqui no Brasil, a gente tem águias. Eu não sei se vocês sabem disso. A diferença de uma águia para um gavião é o pelo que ela tem nas patas. Tá certo? O gavião não tem, a águia tem a pata peluda. Tá certo? Aí a gente olhou e eu falei assim, nossa, que águia bonita. Ela estava numa árvore, pertinho da gente. E eu estou olhando do ponto que eu estava, entendeu? Entendendo, onde é que vem o sol, como é que vem o vento, entendeu? Aí o terreno continuava, tinha estrada e ele continuava para cima, e ali era uma pedra. Eu já estava olhando, porque já tinha nascente, e já tinha ali um laguinho. Então eu tinha que ver, porque a água ia escorrer ali, não ia ter jeito. Que são o que a gente chama das vertentes, os talvegues.
Vocês que já estudaram topografia, vocês sabem que isso existe e é uma das condicionantes quando você vai fazer um projeto num terreno desse. Você tem que olhar isso, senão você vai arrastar a casa, você vai levar tudo quando a água começar a descer. Aí estamos nós lá e, de repente, eu ouvi aquele grito aquele piado dela, né? E ela abriu as asas. E aí eu sempre imaginei que ela voasse, quando ela alçasse voo, que ela levantava a asa e ela ia com a asa aberta. Mas não, ela leva a asa para trás. Eu nunca tinha reparado. Naquele momento, eu vi como é que a casa tinha que ser em homenagem à águia. Então, a casa foi toda projetada para ter, entendeu? O voo da águia. Na hora que ela começou a voar, eu olhei e vi a casa. E assim eu fiz o projeto. E realmente ficou bem interessante. Tá? Ficou bem interessante mesmo. Pena que o cara teve problemas financeiros e arquivou o projeto para fazer um belo dia. Não sei se vai fazer ou não, mas tudo bem. Está lá o projeto. Então, isso, Davi, já é uma coisa do processo. Você tem que estar atento, você tem que ter olhos de ver. É o que eu sempre falo para vocês. Atente para os pequenos detalhes, porque senão você não vai conseguir fazer, certo? Aí, muito bem, voltando ao que a gente estava falando. Você já está, naquela hora, você já começa a maquinar, que eu já vi como é que tinha que ser, que eu já queria fazer, entendeu? O projeto dessa maneira. E aproveitando isso, eu tinha as curvas de nível que me proporcionaram, sim, a condição de fazer o que eu queria. Tá? Isso é um partido, tá certo? Eu acho que eu já falei com vocês a diferença, entendeu? Entre conceito, partido, certo? Isso é o partido, eu estou adotando o partido. O que eu levei em consideração? As curvas de nível, tá? Que me remeteram ao voo da águia. E aí eu consegui fazer a coisa funcionar bem. Inclusive, nessa casa, a piscina, ela vai aproveitar a curvatura da casa. Ela foi uma piscina de 2 raias, tá? De 2 raias, ela tinha 28 metros, assim, em curva. E você com borda infinita, porque o cara estava nadando e estava vendo toda a vista, ele podia parar. A internet dele está caindo toda hora, do Davi. Ele podia parar, entendeu? E dar uma olhada naquela vista maravilhosa, que era linda a vista. Você via aquele vale todo lá embaixo, com montanhas, entendeu? A distância. Uma coisa maravilhosa. Então, isso é uma das coisas que a gente começa a pensar quando você vai fazer um projeto. Outra coisa que é super importante é você saber que forma e função não se dissociam. Tem sempre que lembrar que a função, tá, é o invólucro. Tá? Quer dizer, que a forma é o invólucro da função. Tudo que você fizer vai ter que estar envolvendo o quê? A função. Tá certo? Ele tem que caber dentro da sua forma. Então, eu particularmente, isso é teoria, tá? Eu particularmente acredito nisso, que forma e função são 2 coisas que ficam sempre juntas. Eu não faço uma forma para encaixar dentro dela uma função. Eu penso nas 2 ao mesmo tempo. O que é a função? É o que vai ser. Ela vai ser estabelecida como? Através da legislação, através do programa, tá certo? E ele tem que caber dentro daquele que ela vai formar um espaço. E o invólucro desse espaço, o que é? É exatamente a forma. Existem coisas que você tem que ter formas arrojadas, que você tem que ter chamada para isso. Isso é outra coisa que você tem que observar, Davi. Se você vai fazer, por exemplo, um shopping, se você vai fazer, por exemplo, uma casa de festas, entendeu? Alguma coisa desse tipo, ele não necessariamente precisa estar chamando a pessoa. Quer dizer, necessariamente ele tem que estar chamando a pessoa. Então, ele tem que ter uma capa, entendeu? Diferenciada.
Se você faz uma igreja, se você faz uma casa, se você faz um hospital, se você faz qualquer coisa, você tem que começar a lembrar o quê? Do conceito. Quando você faz um hospital, como vocês fariam um hospital? Vamos lá, assim, eu estou dizendo a nível de forma. Abrigar o coisa a gente já sabe como é que faz. Como é que vocês fariam a forma do hospital? Fala aí, Antônio. Um caixote. O caixote vai remeter a caixão, Antônio. Eu não faria. Mas tudo bem, vai lá. Fala aí, Beatriz. Fala aí, Davi, então. Uma cruz, talvez, não sei, enfim. O caixão do coisa com a sua cruz, você vai... Fazer o anexo. O meu caixote ia ser o anexo da cruz dele. Pronto, fechou. Não, gente, raciocina comigo. Tô brincando, professor. Eu sei, raciocina comigo. Raciocina comigo. O que você pensa de um hospital? Você quer um hospital que seja limpo, moderno, tá certo? Que seja claro, né? Que seja espaçoso, certo? Olha só como é que você já está criando condicionantes para você fazer a sua criação. Você não vai... Sabe, não, agora sem brincadeira, o que eu gosto, assim, aquele Hospital Sara que tem ali na... Sim! Ali, olha só. Forma ali eu acho muito bonita. Olha só, o que acontece ali? Por que o Lelé fez aquilo daquela maneira? Porque ali é um espaço para reabilitação física, tá certo? As pessoas precisam... Que é isso, gente? Nada não. Foi mal, professor. As pessoas precisam ter um conforto e uma acessibilidade garantida, tá certo? Porque elas já chegam ali meio caídas, meio depauperadas para fazer a sua fisioterapia, o seu tratamento, etc. Ele aproveitou ali que ele tinha como norma fazer sempre arquiteturas sustentáveis, entendeu? E o que ele fez? Se você olhar, aquela curvatura, ela tem uma razão de ser. Não sei se vocês já observaram que você olhando de frente, do lado esquerdo, ela existe um lago. Vocês já repararam aquilo? Você sabe por que existe aquele lago ali? Sabe não? Para refrigerar o ar que vai entrar por aquelas frentes. É isso aí, exatamente. Por quê? Porque a brisa vem dali. Então, a brisa passa e entra, entendeu? Naquela curvatura e faz a refrigeração. Por que ela tem aquela outra ao contrário, com aquelas grelhas? Porque quando a brisa entra, o ar quente, que é mais leve, sobe e sai por ali. Então, ali dentro, você não precisa ter ar refrigerado. Isso aí é preciso e você economiza na manutenção, entendeu? No melhor dia... também, né? Essa época aí de pandemia, esse negócio todo, tem uma renovação de ar. De ar completa. Mas acontece que todas as construções deveriam ser assim. Vocês já leram um livro chamado O Arquiteto Descalço? Já leram? Não. Olha, é um livro fantástico. É um manual, chama-se Manual do Arquiteto Descalço. É muito interessante. Por quê? Porque é uma experiência, é uma coisa que eu sempre quis levar os alunos lá, mas eu nunca consegui quórum para isso. É aqui no Tibá. Tibá fica aqui perto de Friburgo, certo? E tem lá um holandês maluco que ele fundou... Tá aqui, ó. Ó, esse é o livro. Tá certo? Tá aqui, ó. Esse livro é simplesmente incrível. Eu vou depois folhear aqui algumas coisas para mostrar a vocês. Porque é uma fonte de inspiração. Isso aí, Davi, também é um processo criativo, também vai disso. Da pesquisa que você faz, da curiosidade que você tem. Porque não é porque, entendeu? Eu sou arquiteta, que eu sou a dona da verdade e a pessoa mais criativa do planeta. De forma nenhuma. Você vai adquirindo com o tempo conhecimento, entendeu? De coisas que alguém fez, como o Lelé, que você vai procurar adotar aquela solução dele, que está aqui, que ele faz o que eles chamam de túnel de vento, certo? Você não precisa usar o ar-condicionado, porque você vai ver que quando você faz o túnel de vento e você coloca um espelho d'água, alguma coisa, qual é o processo do ar-condicionado? Não é esse?
ele não passa o vento na água gelada. Não é isso? Por isso é que eles fazem, por exemplo, nos shoppings, tá? Os termoacumuladores. O que são os termoacumuladores? São aquelas torres de gelo que durante o dia você deixa ventilar ali o mol, tá certo? Onde é que é a hora que é feito o gelo? Quando a energia é mais barata, de madrugada. Entendeu? Então, tudo isso é importante. Isso faz parte também do processo criativo, tá, Davi? Você tem que associar a tecnologia, a funcionalidade. Por isso que eu digo, não adianta você só fazer a forma. Você tem que fazer a forma que abrigue uma função. Entendeu? Bom, olha só, o Miguel abriu aqui para a gente ver. Isso aqui é o túnel do vento. Olha lá. Você tem que saber isso para você fazer uma casa sustentável. Tá dando para vocês verem? Estão enxergando? Professor, é a ventilação cruzada? Não é só a ventilação cruzada. Não é só a ventilação, tem outras coisas. Tem outras coisas, tá? Você tem que aproveitar a ventilação, a brisa, porque você não vai abrir uma janela para um lugar onde venta forte. Onde é que venta forte aqui no Rio de Janeiro? Vento de chuva, qual é? Qual é o vento de chuva? Peraí. É o sul, professora? É o sudoeste. Sudoeste. É o vento forte, é o vento da tempestade. Se você abrir uma janela para tempestade, vai voar coisa na sua casa. Eu posso garantir para vocês que isso acontece. Porque eu morei num apartamento em que ele tinha, ele virava, a parte dele ficava no sudoeste. Quando ventava forte, as cadeiras andavam. As minhas cadeiras são cadeiras, aquelas cadeiras tonete, madeira vergada, elas são muito leves. Elas andavam por causa do vento que empurrava. Então você tinha que fechar a porta da cozinha, você tinha que fechar a porta da área, tinha que fechar tudo. Era um inferno, aí ficava um calor danado. Porque estava posicionado de forma equivocada a abertura, entenderam? Mas vamos voltar ao que a gente estava falando. Então, todas essas coisas são importantes no processo criativo. Primeiro, você tem que estabelecer um conceito. O que você quer fazer? Eu quero fazer uma casa sustentável. O que vem a ser uma casa sustentável? Certo? Então, vamos lá. O que vocês imaginam como casa sustentável? Vamos lá. Ninguém sabe? É uma casa que ela tem preocupações, principalmente com o meio ambiente, né? Exatamente. Não é você pintar uma parede de verde, não é você, entendeu? Fazer uma parede vegetal, não é nada disso. Você tem que ter uma série de coisas. Se você está num lugar que tem uma boa ventilação, vamos procurar abrir as janelas para ali. Por quê? Porque nós sabemos... aqui, ó, ele mostra aqui, ó, de novo, aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele está te dando uma ideia do que você tem que ter para você fazer uma casa ecologicamente correta, no caso aqui, tá certo? Ou sustentável. É bem interessante. Existem coisas que a gente, às vezes, desconhece. Entendeu? Por exemplo... Professora, eu acho que uma construção econômica já é, né? Eficiência térmica ou não? Não, olha só. Você pode... o grande problema são os nomes que as pessoas adotam, tá certo? Então, vamos lá. O que você faz uma casa ecologicamente correta? Karina, tá aqui, ó. O que você tem que levar em consideração? Vamos lá, vamos raciocinar. Água. Você tem água, certo? Na sua casa. Abastecimento de água. Você vai procurar fazer o quê? Nós sabemos que o nosso planeta está com alguns problemas de abastecimento de água, tá certo? Então, a gente vai ter que começar a pensar em quê? No abastecimento da nossa água, de forma que a gente economize aquilo que a gente vai usar, certo? Outra coisa, energia. Nós sabemos
que a energia é uma coisa cara. Então, se a gente puder fazer uma casa em que a ventilação, certo, passe e que refrigere, ninguém está dizendo para você não ter um ar-condicionado, mas se você tiver esse tipo de atitude, você não vai precisar ter o ar-condicionado. Ah, professora, mas é muito difícil porque eu moro num lugar em que tem prédios por todos os lados. Olha, é fugir da caixinha, é começar a estudar aquilo que vai melhorar a sua maneira de morar, tá certo? Então, não é fazer aquele retângulo ou aquele quadrado. Então, olha só que isso já está direcionando a sua forma. Estão vendo por que eu digo que a forma e a função estão sempre interligadas? Porque você vai buscar os escapes. Onde é que vem a sua ventilação? Onde é que vem a sua iluminação? Certo? E, além disso, você tem que levar em consideração a legislação, que você tem que estar abrindo, fazendo as aberturas corretas, da maneira correta, tudo certinho. Está dando para vocês entenderem? Está atendendo, Davi, aos seus anseios? Davi? Então, você começa, antes de dar o primeiro traço, você já está estabelecendo o quê? O conceito, em cima daquilo que o seu cliente espera que você faça. É muito simples, gente. O cliente não sabe nada, ele tem a vontade dele. Nós somos os técnicos. Nós temos que orientá-los da melhor forma possível a realizar o sonho dele. Por isso é que eu sempre falo que arquiteto não tem direito de ter gosto próprio. Ele tem que ser, sim, um excelente intérprete do gosto alheio, mantendo as devidas orientações legais, entendeu? E etc. Certo? Então, eu não gosto de azul, então eu não vou botar nada azul, mas o cliente ama azul. Então, não seria melhor você colocar alguma coisa que atendesse a ele? Entendeu? Que funcionasse? Porque a gente tem que começar a pensar nisso. Você não está projetando para você, você está projetando para alguém. Você tem que estar lembrando que alguém vai usar aquilo. Tem um episódio que aconteceu com um dos modernistas, isso é uma história que vocês quiserem estar aí tocando para todo mundo. Eu não me lembro agora do nome do arquiteto. Ele tinha um escritório e ele fez uma casa para um cliente. 20 anos depois, chegou no escritório dele um rapaz com um envelope. Dentro desse envelope existia um cheque. E esse cheque tinha um valor alto. E ele olhou aquilo, viu quem era e falou, gente, o que é isso? Aí ele foi, ligou para esse cliente, que ele tinha o telefone do cara, e perguntou para ele, amigo, eu não estou entendendo, chegou aqui um rapaz e me disse que você mandou esse cheque para mim. Eu não estou entendendo o que é esse cheque, de que é. Você quer que eu faça algum trabalho para você? Aí o cliente disse para ele o seguinte, não, eu estou te remunerando pelos 20 anos que eu moro nessa casa e que continuo me atendendo perfeitamente bem. Eu não precisei fazer nada que mudasse qualquer coisa que fosse dentro dela para me atender. Então, nada mais justo do que, nesse tempo todo, eu te devo mais uma vez o dinheiro que você projetou para mim. Claro que isso aqui no Brasil não ia acontecer nunca, né, gente? Mas tudo bem. Aqui o cara ainda ia achar que você que tinha que pagar ele porque ele te deu a honra de você fazer o trabalho para ele. Olha só a distorção. Mas é basicamente isso que eu acredito. Quando você vai trabalhar qualquer espaço, você tem que fazer aquele espaço voltado para o usuário, para a função que vai ter. Tá certo? Bom, voltando. Aí chegou a hora do papel branco. Você já sabe o conceito, como é que você quer montar a sua casa. Você já sabe, pela legislação, o que você pode fazer. Aí o papel branco aparece na sua frente. Rapaz, aí é que dá um frio no estômago. Vocês devem ter isso sempre, porque isso não é privilégio de ninguém. Aí, rapaz, você começa a sentir uma saudade do fulano que você viu ontem, mas olha, você tem que ligar para ele de qualquer maneira. Aí você liga. Aí você, entendeu? Resolve que você está com fome. Aí você vai buscar alguma coisa para comer.
Aí você resolve que você tem que fazer uma pesquisa sobre a barata que entrou voando pela janela. Já aconteceu isso com vocês? Pois é. Acontece com todo mundo. E você sabe o que está acontecendo na sua cabeça? Você já está criando, você não sabe. Mas o seu processo criativo já está se desenrolando. Às vezes você passa o dia inteiro e você não consegue fazer nada. Aí você dorme e, de repente, do nada, aquilo brota na sua cabeça, tá? E você acorda. E você sente uma necessidade enorme de colocar aquilo no papel, no computador, entendeu? O melhor é no papel. Por que é no papel? Não porque eu prefiro isso, não é isso. É porque o papel, ele faz uma auto-hipnose. A partir do momento que você está riscando aqui com a sua mão, tá? Você está entrando num transe gostoso e fazendo com que você interaja mais do que no computador com aquelas linhas, com aquilo tudo. Então, a sua cabeça vai se transformando. Quando você usa o computador, não estou dizendo que é errado você projetar no computador, cada um sabe como faz. Eu estou dizendo que o processo criativo, na minha maneira de trabalhar e na de muitos colegas, ele flui melhor se eu tiver num papel com uma lapiseira na minha mão. Entendeu? Que eu vou fazer um esboço e eu vou usar canetinha colorida e eu vou fazer a setorização e eu vou começar a ver isso tudo. E aquilo é uma auto-hipnose. Quando aquilo tudo está pronto, aí sim você passa para o computador. Eu trabalho dessa maneira. Tá? Eu trabalho dessa maneira. Eu não sei fazer CAD, mas eu sei fazer Revit. Tá? O CAD eu não aprendi. Eu aprendi direto o Revit. Eu não sei nem como é que se mexe no CAD. Se você mandar uma planta em CAD para mim, eu não consigo abrir. É sério. Não consigo abrir. Eu falo, manda em PDF. Pode ser que é trauma, mas tudo bem, entendeu? Não vou ficar discutindo isso agora que não vem ao caso. Aí, de posse desse esquema todo, eu já fiz croquisinho, uma perspectiva rápida. Você não precisa ser exímio desenhista para você fazer isso. Você não precisa fazer uma obra de arte. O erro grande, na época que eu estudava, que eu ainda estava fazendo pré-vestibular, eu tinha um professor de desenho que um dia ele chegou em sala, era uma ateliê grande, onde todo mundo ficava sentado, e aí eles colocavam umas naturezas mortas, certo? Assim, com uns panos. Não sei se vocês tiveram oportunidade de fazer sombra em pano. Vocês já fizeram esse tipo de desenho? É das coisas mais difíceis que existe no planeta, é você desenhar um pano e fazer a sombra nesse pano. A gente fazia isso. Aí eu estava aqui desenhando, tinha um colega aqui do lado que desenhava super bem, ele desenha muito bem até hoje, tá? Tanto que ele ganha vida fazendo perspectiva ainda para as pessoas. Ele hoje mora até em Portugal. Já tem alguns anos que ele mora em Portugal. E eu estava aqui no meu modesto desenho, entendeu? Fazendo meu desenhinho. Ele parou atrás de nós dois e virou para mim e falou assim, tem alguém? Fernando. Quem é Fernando? E virou para mim e falou o seguinte, eu, se fosse você, procurava uma outra profissão, porque eu acho que você não vai ser uma boa arquiteta. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, olha só, eu não estou fazendo belas artes. Então eu não vou ser uma pintora, eu não vou ser uma escultora, eu vou ser um arquiteto. Eu acho que o meu desenho está suficiente para o que eu tenho que ser. Eu sempre fui abusado, sempre respondi, tá? Eu sempre tive essa característica de mandar na lata. Ele tem proporção? Aí ele falou, tem. Ele tem isso? Tem. Ele tem aquilo? Tem. Eu falei, então ele está atendendo às necessidades. Aí ele disse, mas olha do seu colega. Eu falei, amigo, eu não vou ficar discutindo aqui com você. Esse cara até é meu amigo hoje, esse professor. Ele existe, ainda está vivo, entendeu? Eu não vou dizer o nome dele aqui agora, mas porque seria antiético. Mas eu lembro sempre dessa história quando eu encontro com ele. E aí ele falou, olha o desenho do seu amigo, do seu colega. Eu falei, é lindo, maravilhoso. Agora, quem é que vai dizer que ele vai ser melhor arquiteto do que eu, porque ele está desenhando melhor do que eu? Ele seria um excelente pintor, ele seria um excelente artista plástico. Agora, vamos ver, o tempo vai contar. E o tempo contou. E eu não vou dizer quem é que venceu, mas tudo bem.
Entendeu? É só ver quem é que faz uma coisa e quem é que faz outra. É por Mas a aí. melhor parte foi do. Ele ainda tá vivo ainda. Ah, é? É verdade. É verdade. Não, ele está aí, é testemunho ocular da história, né? Eu sempre brinco com ele. Mas, voltando. Então, você pode fazer, por exemplo, pequenas perspectivas. Assim como que vai acontecer. Porque uma coisa eu aprendi ao longo da minha vida. Quando você tem um excelente espaço, ele não é só bem resolvido em planta. Isso é um grande erro que as pessoas cometem. Você pode ter uma boa planta e um espaço muito ruim. Qual é a conexão que existe entre uma boa planta e um espaço? Vocês sabem? É a mesma coisa. O espaço é composto de quê? A planta é composta de quê? Vamos começar a raciocinar. O que é uma planta? A planta é por onde você caminha. Mas você vê a planta? Quando você está caminhando, você vê a planta ou você sente a planta? Responde aí. Só ver, né? Você não vê. Você sente a Vê, planta. você sente, Por quê? Porque você não fica andando assim, ó. Você não voa. Você anda em pé. Então você está sentindo. Então, quando você programa um espaço, quais são as condicionantes que você deve considerar? A boa planta? Sim. E você tem que ver na vertical o que está acontecendo. O que te instiga mais? Uma pessoa nua ou uma pessoa que está encoberta, insinuando? O que te instiga mais? Depende onde a pessoa estiver, né? Sim, Antônio. Esquece outra pessoa. Já estiver no lugar certo, né? Não precisa esticar mais. A colocação não foi boa. Pronto. Mas o que é mais instigante sem estar no lugar certo? Fala. Instigante instiga mais. Exatamente. Então, você, quando cria um espaço, você tem que pensar nessas coisas. Não é aconselhável que você veja aquilo nu e cru, entendeu? Você chegou, viu tudo. Não, insinua. É uma luz que entra, é uma curva que tem, é uma parede que vai, entendeu? Então, isso está proporcionando o quê? Um espaço mais instigante. Eu gosto de um lugar amplo. Beleza. Mas esse amplo, você pode trabalhar com luz entrando, com uma forma diferenciada. Tá certo? Concordam ou discordam? Então, lembra sempre do seguinte. Toda vez que você estiver projetando, não adianta você só fazer uma boa planta. Você tem que caminhar por ela e ver o que você está vendo a cada ponto dela. Deu para entender? Isso é fundamental para que você faça um excelente espaço. Há alguns anos atrás, eu recebi a incumbência de fazer uma loja no Shopping Tijuca. Isso foi na primeira expansão do shopping, isso deve ter uns 20 e tantos anos, quase 30, mais de 30 anos. 23 anos. 23 anos. Exatamente 23 anos. É porque eu estou me lembrando que a minha filha tinha 16 e ela está com 39, não é isso? Então são 23 anos atrás. Então eu nem era nascido. Não, né, Antônio? Antônio ainda não era nascido, coitado. Ficou na chocadeira, na incubadora. Ele ficou lá, esqueceram ali na incubadora. Ficou anos na incubadora. Aí, o shopping estava na primeira expansão e foi muito curioso que aquele prédio ficou fechado, parte dele, mais de 20 anos. E quando eles começaram a fazer aquela obra de expansão, ele minava a água porque as lajes eram todas duplas e eles tinham que sangrar as lajes e colocavam tonéis embaixo para esgotar aquela água que caía ali. Era uma podridão. E o Rio Maracanã passava ali embaixo.
Então, aquilo era esgoto puro. Ali onde hoje é o subsolo, onde tem aquele monte de loja, onde tem aquele espaço das crianças, onde ele tem o Outback, aquilo ali era um esgoto só, gente. Era uma coisa doida. E eu trabalhei nessa época ali. Aí o cliente alugou, na ocasião, uma das maiores lojas que tinha ali. A outra grande loja era a Vivo, que ficava do lado, uma ficava de um lado e a outra ficava do outro, e na entrada do banheiro ali no térreo. Vocês já se localizaram. Tem a Taco, você entra naquele mall, tem a Taco, aí você tem o banheiro, aí você, hoje eu nem me lembro, acho que é um salão de cabeleireiro que tem onde era Vivo, e do lado de cá tem a Toy Boy, que na época chamava Video e Game Center. Bom, esse cliente era a primeira loja, aliás, minto, a segunda loja que ele ia ter no shopping. A primeira foi no São Conrado Fashion Mall, que eu também fiz. Aí eu fui olhar o espaço com ele. Ele falou, eu quero mezanino. Aliás, eu mandei até para vocês, eu acho que eu mandei, se não me engano. Saiu uma lei nova e que mezanino já conta como pavimento. Não sei se vocês sabem, é uma nova legislação do bombeiro. Ela é muito atual. Se não mandei, eu mando para vocês, que eu recebi hoje de manhã. Tá? Saiu quando, professora? Olha, eu não sei te dizer, não, mas eu posso pedir para o Miguel dar uma olhada aqui agora. Tá? E vou te dizer já já. É agora. Mas aí ela conta como pavimento agora? Aham. Conta. Caramba. Quer ver? Então é como se... Então é área construída também. Exatamente. Está aqui, ó. Quer ver? Eu vou ler aqui para você. Dia 5/2/2020. Está aqui, ó. Altera o decreto número 42, de 17 de dezembro de 2018, que regulamenta o decreto-lei 247, de 21 de julho de 75. Bom, o governador do estado, considerando o decreto, eu vou lá direto no ponto, tá? Para efeitos de regularização por meio de procedimento simplificado, para o cumprimento dos dispostos, tá? Eu tenho aqui os órgãos oficiais. Eu vou fazer melhor. Eu vou mandar para vocês, porque eu não vou achar aqui agora. Eu vou compartilhar com vocês, tá? Que fica mais fácil, que aí vocês já vão ter isso documentado. Aqui tem, ó, o decreto todo está aqui, ó. Tá aqui na minha mão. Então ele diz aqui, ó, para efeito de regularização, o cumprimento do disposto no Código de Segurança e Pânico, de incêndio, o cadastramento, os órgãos, eu quero Bom, tá aqui. Mas professor, isso tem a ver com a parte de legalização no Corpo de Bombeiros? Sim. Ou não? Sim. Porque, na verdade, o mezanino, por exemplo, ele tem que ter todas as... Ele tem que ter SPK, ele tem que ter sinalização, ele tem que ter detector de fumaça. Tudo bem, mas eu te pergunto, como é que você escapa de um mezanino? É segurança e pânico. Como é que você escapa do mezanino? Na verdade, você, assim... Responde. Não, então, deixa eu te explicar. Antes, o Corpo de Bombeiro, antes os mezaninos eram feitos com a escada caracol, que hoje é proibida. Uhum. Que a escada caracol dificultava isso. Então, assim, a parte... essa saída do mezanino é a parte de sinalização. É a parte de sinalização, que ele tem que ter uma sinalização indicando a saída e indicando a escada que desce, entendeu? E você... E aí, quando você chega no primeiro pavimento, pro lado de dentro da porta, na verdade, tem a fachada. Do lado de dentro da fachada da loja, tem que ter uma sinalização de saída também. Não, Davi, que são todos aqueles adesivos que são... Tem até um termo que você usa, esqueci agora, que, na verdade, eles no escuro, eles brilham, né? Uhum. Não, o que acontece é o seguinte, Davi, tudo que você está falando procede em parte. Aí eu vou te dizer, por exemplo, uma loja, que era o caso dessa loja que eu estava comentando que eu fiz, tá? O cliente me disse o seguinte, eu preciso ter um mezanino. Eu olhei o pé direito e cheguei, vamos ter um problema, porque eu não consigo colocar um mezanino, tá? Que tenha uso de pessoas
que você vai poder usar vendendo coisas com esse pé direito. Ah, mas por que você não consegue? Eu falei, porque eu não tenho altura suficiente. Tá? Antônio mandou aqui o manual do arquiteto. Já tinha mandado. Isso. Beleza, Antônio, obrigada. Eu só vi agora. Me desculpa aí que eu estava aberto em outra página e eu não vi. Ó, acabei de mandar a legislação para vocês. Beleza. Aí, a legislação dizia o seguinte: compartimentos habitáveis só pode ter, no caso de mezanino, entendeu? 2,40 metros de pé direito. Isso agora é 2,20, professor. Agora, mas naquela época era 2,40, tá? Uhum. E o shopping até aceitou os 2,20, tá? Porque eu comprovei que dava para fazer, eu expliquei tudo. Bom, aí o que aconteceu? Mas embaixo do mezanino eu também tinha que ter os 2,20. Como é que eu ia resolver o problema? Aí é que entra a criatividade, aí é que entra o projeto, Davi, a sua sacada. Eu cheguei à seguinte conclusão. Se eu deixasse o vigamento metálico aparente, eu teria a possibilidade de colocar, aliás, aí embaixo era 2,40. Os 2,40 embaixo e os 2,20 em cima. Uhum. Por quê? Porque eu só ia passar pelas vigas a 2,10, mas isso caracteriza uma porta. Então eu tirei o revestimento, eu deixei tudo aparente. Se vocês quiserem, vocês passem lá e vocês olhem que a loja existe até hoje. Virou um mafuá, mas ela existe, tá? Eu tive que criar uma escada não circular, tá? Que levasse até o pavimento, que ficasse o mais próximo possível da porta, porque na época, lá em cima, ficava o aluguel de fitas de game e de filmes, porque a loja chamava-se Video e Game Center. Embaixo seria uma loja de brinquedos. Hoje ela chama Toy Boy, tá? Então, o conceito foi, o partido que eu adotei foi esse. Eu precisava ter essa coisa. Como é que eu ia resolver o problema do ar-condicionado? Que era outra coisa que complicava muito. Como é que eu ia passar o duto do ar-condicionado? Aí eu falei, caraca, e agora? Aí eu chamei o cara do ar-condicionado e falei para ele, Newton, eu preciso perguntar uma coisa para você que vai direcionar a minha criação, meu partido aqui, o meu projeto. Eu posso inverter esse duto? Ao invés desse duto passar no teto, tá? E diminuir a minha altura, eu posso fazer o insuflamento, fazendo como se ele fechasse uma parede? Ele disse, pode. Eu digo, e ele pode insuflar para baixo? Pode. Eu já tinha lido, tá? Porque eu até comprei um livro, na ocasião, sobre ar-condicionado, que era para eu poder saber a pergunta que eu ia ter que fazer a ele para saber se eu podia ou não trabalhar. Bom, o que eu fiz? Eu precisava de estantes para colocar os vídeos, os games, etc. Eu usei a parte de cima, onde insuflava o ar para o mezanino. E usei a parte de baixo do duto, eram 2 dutos, um para cima e um para baixo, insuflando, tá, na vertical. Mas os 2 dutos estavam invertidos. Ao invés de estar assim, nessa posição, eu coloquei um em cima do outro, assim. E criei a parede, que era a estanteria. Está lá funcionando até hoje, gente. E nunca deu um problema. Na entrada, eu precisava colocar o maquinário ali. Por que eu precisava colocar o maquinário ali? Por causa da entrada da água. Porque a alimentação era ali. Então, o que eu fiz? Eu vim com a entrada, certo? Você vinha, tem uma porta grande, que vem na mesma altura do mall. E ela vai trazendo você. De repente, tá? Você tem aquela coisa plana, que o maquinário está ali em cima, e você remete de novo ao mall, porque você volta a ter a mesma altura. Entenderam como é que é? Mas isso é a criação, Davi. Você tem que estar olhando os pequenos detalhes para você resolver. Entendeu? Você tem que estar olhando cada coisa, porque a sua criatividade vai começando a brotar daí. Por isso é que eu volto a dizer, a forma e a função não se dissociam. Você tem que aprender, quando você está projetando, a economizar e otimizar os espaços. Às vezes, você fazer uma inclinação numa parede ou uma curva,
ela vai te dar uma proporção, uma dimensão do espaço muito melhor do que você fazer simplesmente ortogonal. Ah, é mais fácil de construir? Depende. Se você souber, tá, fazer a coisa, você vai resolver da melhor maneira possível. Então, para que você possa usar isso, você tem que observar os fluxos. Isso serve para casa, isso serve para escritório, isso serve para loja, isso serve para tudo. Uma coisa, por exemplo, quando você vai fazer uma loja, já que você trabalha no shopping, Davi, as lojas hoje, elas estão com as portas absolutamente abertas, porque elas são lojas de shopping. Então, você não tem que capturar a pessoa na rua para levar para dentro da sua loja. Quando você faz uma loja de rua, o que você tem que fazer? Você tem que induzir essa pessoa a entrar na sua loja. Então, o que é aconselhável? Você fazer uma vitrine que faça com que a pessoa caia dentro do espaço interno. Deu para entender? Você pode usar a mesma coisa no shopping. Você pode fechar todo com vitrine e direcionar a pessoa quando ela vê, ela nem percebe, ela já está dentro da loja. Você não pode deixar o vendedor ficar na cola dela dizendo: o que você quer? Eu posso te atender? Não, isso aí, pelo menos eu não gosto. Tá? Se o cara chegar perto de mim, eu já pulo fora. Não quero nem saber. Mas, quando você começa a pensar nisso, você está começando a pensar em quê? Nos fluxos. Como é que você captura essa pessoa? Como é que você convida essa pessoa a entrar ali? Tudo isso começou com a pergunta do hospital. Tá vendo? Que tudo está relacionado. Não sei se vocês já observaram. Se você passa num hospital, entendeu? Todo Mambembe, você acha que ele pode ter o melhor serviço. Então você não vai entrar. Tem um outro que está todo bonito, assim, que eu digo é limpo, claro, entendeu? Você vai entrar nesse. Mesmo que os dois tenham equivalência de atendimento. Você concorda ou você discorda? Vocês concordam ou vocês discordam? Sim. Você quer ver um exemplo engraçado? Vocês conhecem a igreja de São José na Lagoa? Na Lagoa Rodrigo de Freitas? Uma toda, de vidro. Acho que ela é toda de vidro, Isso. De vidro. Vocês já repararam que ela hoje tem fechamentos com persiana? Vocês já repararam isso? Vocês sabem por quê? Porque a pessoa que projetou aquilo ignorou um fator muito importante. O recolhimento. Quando você entra numa igreja, você está recolhido ali, entendeu? Em contato direto com Deus. A partir do momento em que você abre aquilo para fora, você vai olhar a vista da lagoa, o carro que está passando, a pessoa que andou na rua. Então você perde a característica que tem que ter a igreja, entendeu? É uma coisa engraçada, né? Mas ela funciona dessa maneira. Por exemplo, vocês já entraram na catedral, ali na Avenida Chile? Vocês já repararam que ela é assim, enorme, entendeu? E tem uma luz difusa, e que quando você entra, você sente uma paz muito grande. Já repararam? Por quê? Porque ela te eleva, o seu pensamento eleva a Deus. É igual a Catedral de Brasília. Quando o Niemeyer fez, ele fez com essa ideia da mão assim, ó. Tá certo? Por quê? Porque você entra num túnel, vocês já foram lá? Você entra num túnel que não tá numa penumbra, não é isso, entendeu? Mas ele tem pouca luz. E, de repente, a parte da igreja tem uma luz bem forte. Então, caracteriza ali a luz no fim do túnel. E quando você entra, você tem a ligação direta com Deus, porque ele tem os rasgos de vidro e você conecta com Deus automaticamente. Então, te dá um bem-estar muito grande, porque ele representa a função aqui, entendeu? Aqui é necessária para ela existir como igreja. Entenderam como é que é? É uma coisa bem engraçada, né? Mas é assim que a gente começa a trabalhar, a observar, a fazer com que a nossa criatividade, entendeu? Seja desenvolvida. Tá te atendendo, Davi? Hein, Davi? Tá? Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que levar em consideração, então, esses dados que eu estou levantando. Tá? É o que tem, o que se espera, o que pode ser e o que vai ser. Então, você tem que ter muito discernimento,
tá? Para que você consiga fazer as coisas funcionarem da melhor maneira possível. Certo? Então, realmente, projetar é uma coisa apaixonante. Apesar do papel branco assustar, apesar da dor de barriga, entendeu? Do frio na barriga que a gente tem, certo? É uma coisa estranha. Eu estou fazendo um trabalho e que, de alguma forma, eu estou refazendo e refazendo e refazendo. Por quê? Porque toda hora tem uma alteração. Porque eu faço a coisa para atender. Só que, quando chega na hora de apresentar, a pessoa já mudou de ideia, já mudou a condição do trabalho. Então, é retrabalho em cima de retrabalho. Isso faz com que você perca um pouco a vontade de fazer. Então, um negócio que eu faria em uma semana, já tem 15 dias e eu ainda não consegui terminar. Só para vocês terem uma ideia. Não estou não estou dizendo que eu estou com má vontade, não é isso. Mas é que você, sabe, você fica meio inseguro. Porque você não está conseguindo elaborar a coisa como você está acostumado a fazer. Entendeu? A criatividade existe, está tudo funcionando, entendeu? Aí você chega no local, o cara fala assim, mas não era isso que eu estava pensando. Mas foi isso que a gente discutiu. Não tem outro jeito de fazer diferente. Mas aí muda. Aí ele muda, entendeu? Então é um negócio absurdo. Isso é uma coisa que a gente tem que cortar. E eu fiz o corte e agora eu acredito que até terça-feira eu consigo entregar tudo, até porque eu preciso receber, né? Porque com essa pandemia toda você tem que ter dinheiro, senão você está ferrado. Mas vamos lá. O que mais que vocês gostariam de saber disso tudo que eu estou falando, especificamente? Vai lá, Davi, você que começou, fala aí o que você gostaria de saber. Fala, Davi. Não, estou pensando aqui. Não, acho que você já introduziu, a questão toda que você falou das necessidades do cliente, né? Isso. E claro, assim, não é, a gente vai fazer, é algo que a gente está fazendo pro cliente, né? Uhum. Mas claro, a gente tem que fazer com que fique um projeto legal, funcional, mais pro cliente, entendeu? É o que você falou. Exatamente. A gente faz os próprios gostos, mas não quer dizer que a gente vai fazer aquilo ali pro cliente, que a gente tem que atender a necessidade dele. Não, eu acho assim, tem um passo a passo, entendeu, professora? A gente às vezes fica na dúvida, entendeu? Mas não, tem um passo a passo, a gente vê a parte da legislação, enfim, tem toda uma burocracia antes para a gente chegar na parte do papel branco, que aí eu acho que a gente vai estar com... É o que você falou, a gente já vai estar pensando em tudo. Isso. E ali a gente vai começar a projetar, né? E é isso, entendeu? Assim, tem um passo a passo, essa é a questão. Mas claro que tem, com certeza. A gente acha que vai sair tudo, não. Tem um passo a passo a ser seguido antes. E tem uma coisa que é uma característica da nossa profissão e que as pessoas falam que arquiteto posterga. Está sempre postergando, ele sempre entrega na última hora. Não é isso. Ele realmente tem essa característica porque todo o trabalho de criação, entre aspas, tá? Ele envolve essas emoções todas. Você não está atrasando porque você quer, você está atrasando porque num momento tal, entendeu? Você teve um bloqueio de alguma forma e aí você não conseguiu evoluir. Então eu consigo entender, tá, que a gente acaba sempre terminando no último minuto do segundo tempo, tá certo? Você faz o gol ali no último minuto do segundo tempo. Mas eu já acho que você nunca termina. Se você tiver mais tempo, você vai mudar mais coisa, vai aprimorar mais coisa. Era o que eu ia falar agora. Vai melhorar mais coisa. Era o que eu ia falar agora. Você tem que estabelecer uma meta. Porque um projeto... Tem um momento de parar, né? Sim, é isso que eu estou falando. Parou. Naquele momento eu cheguei aqui. Naquele momento eu consegui fazer isso. Esse foi o meu melhor. No momento seguinte, você vai olhar e é evidente que você vai encontrar 1000 coisas, entendeu? Que você poderia ter feito melhor. Mas naquele momento, aquilo foi melhor. Só que aquilo ali vai servir de aprendizado para um outro. Porque um projeto é uma sequência.
entendeu? Você guarda no seu HD, tá? Todas essas soluções. Você não percebe, mas elas estão ali armazenadas. No momento necessário, elas afloram. Aí ela surge e você vai usar melhor do que você usou antes. Isso é o que a gente chama de experiência. Quando você faz o primeiro projeto, ele tem um grau de dificuldade muito maior do que o último que você acabou de fazer. Por quê? Porque você está começando ali, você não tem ainda a sua biblioteca montada, entendeu? Os seus bloquinhos ainda estão desordenados. Você ainda não conseguiu coordenar aquilo tudo. Agora não, é muito mais fácil. Você pega aqui, joga ali, pega ali, joga cá. Entenderam como é que é? Você tem as famílias, como se fala no Revit, entendeu? Já formatadas. Aí você precisa disso, você sabe onde você vai buscar, você vem e coloca ali. Você precisa daquele outro, você vem aqui e coloca. Mas isso é automático. Você não sabe o que você está fazendo. Você não percebe, diga-se de passagem. Agora, é fundamental o passo a passo que o Davi falou. A primeira coisa que você tem que considerar é o seguinte. Você não está fazendo um projeto para você. Você está fazendo um projeto que vai atender às necessidades de outra pessoa. Então, você tem que deixar de lado o seu gosto próprio. Quando você vai fazer qualquer coisa, você tem que deixar de lado, guarda na gaveta, fecha com a chave, entendeu? Aquilo que você acha que é melhor para você, que às vezes não é o melhor para o outro. Quando você vai fazer qualquer análise, às vezes, você está olhando, por exemplo, uma coisa bastante engraçada, que você olha uma casa de favela, uma casa dessas, entendeu? Aí você, com a sua visão pequeno-burguesa, você vai achar que aquilo ali é um lixo. Será que é mesmo? Será que ali não tem algum ensinamento que você possa usufruir? Então você tem que deixar se desnudar e entrar de corpo e alma, tá? Na realidade que você tem que trabalhar. Porque a sua realidade é diferente da realidade do seu cliente. Ninguém é igual a ninguém. Sempre temos alguma coisa a aprender com quem quer que seja. Eu me lembro que na época em que você entrava nas filas do banco, eu adorava. Por que eu adorava? Porque eu adoro conversar fiado. Então, eu conversava com todo mundo na fila. Eu saía de lá muito mais rica do que eu entrava. Não é de dinheiro não, gente. É de ideia, de conceito, entendeu? Porque eu conversava com todo mundo. Eu achava o máximo. Eu conversava com o boy, eu conversava com a idosa. Eu era jovem, né? Naquela época. Agora eu que sou idosa. Eu devia estar na fila para receber dinheiro. Se fosse para pagar a conta, eu não estava feliz assim, não. Não, às vezes era para pagar a conta também, Antônio. Porque naquela época não tinha débito automático. Entendeu? Mas normalmente quem pagava as contas não era eu. Entendeu? Normalmente eu ia lá, às vezes era para sacar um dinheiro, para pagar alguém, alguma coisa desse tipo. Entendeu? Se bem que depois a secretária até ia, eu assinava o cheque, né? E ela ia lá, fazia os descontos todos. Mas eu gostava de ir ao banco. Eu achava o máximo ir ao banco para conversar fiado. Era um momento de lazer para mim. Tô falando sério. Fila de supermercado, até hoje eu adoro conversar fiado, cara. Você vê aquelas pessoas com aqueles carrinhos, aí você começa a ver o que a pessoa compra, entendeu? Você começa a imaginar como é que é a vida da pessoa. Ou vocês não acham isso? Eu acho. Eu estou imaginando você procurando a fila maior do supermercado. Olha, não é a fila... Isso. Eu não me importo com o tamanho da fila. Eu acho ótimo. Aí eu fico olhando as pessoas, entendeu? Se ela compra carne de boi, se ela compra carne de porco, se ela compra frango, entendeu? Que fruta ela compra. Você dizer que mulher fofoqueira. E é isso que me faz, entendeu? Ser uma pessoa, a pessoa que eu sou. Porque eu gosto de observar isso, ver o dia a dia. Entendeu? Ver, por exemplo, quando você passa na rua, adoro ir na Rua da Alfândega. Nossa, você não pode imaginar aquele Saara ali, como enche meus olhos. Aquilo ali é de uma riqueza, entendeu? Enorme. Porque é de uma diversidade que você vê de tudo. Tem lojas, entendeu? Que vendem, por exemplo, cama, mesa, banho, etc. Que são fantásticas. Vocês já ouviram falar na Dália? A loja chamada Dália? Se nunca ouviram, procura no Google e vai até lá, que vocês vão ver o que eu estou falando. Quando você passa, por exemplo, numa loja de shopping que vende casa, mesa e banho, que você vê aqueles edredões, aqueles cobre-leitos, uma fortuna,
entendeu? Da Trousseau, da Trussard, entendeu? Dessas coisas todas. Só marca boa, só marca de grife mesmo, né? Você chega na Dália, aquilo que você pagava R$600 nesse, você vai pagar 200. Você sabe o que acontece? Ela enche de gente granfina, porque todo mundo compra essas coisas todas lá. Você consegue comprar coisas que você nem acredita. Pano de prato. Pano de prato camelô vende por R$5, né? 3 por 5. Lá você compra por R$4,80, melhor do que aquele que o camelô está vendendo. E por aí vai. Entendeu? É uma questão de você procurar. E eu sempre gostei de bisbilhotar. A minha mãe dizia que eu era mal educada, porque quando eu chegava na casa das pessoas, eu não comentava, mas eu sabia tudo que a pessoa tinha em casa, como ela usava. Eu já tinha olho de arquiteto naquela época, arquiteto tem que ser assim. Quando eu chegava em casa, eu ia comentar com a minha mãe, eu sempre levava uns tapas. Que ela dizia, que absurdo. Você vai na casa dos outros para ficar reparando? Eu digo, não estou reparando, eu só constatei. Ela disse, isso não é reparar? Mas não era fofoca, gente, é porque aquilo me... Entendeu? Eu gostava de ver. Eu gostava de saber como a pessoa vivia. Como a pessoa... Entendeu? Eu não estou conseguindo parar de pensar de você na fila do supermercado, com um caderninho, anotando. E olha só, aquele iogurte ele não deve fazer bem, não, porque está comprando papel higiênico pra caramba. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Aí, por exemplo... Dá até medo de encontrar a Lúcia no mercado. Quem falou aí? Quem falou aí? Thaís. Encontrar com ela no mercado já fala, não, esse carrinho não é meu, não. Sabia que só vai beber água, eu tô indo embora. Começa a tirar as coisas do carrinho e vai repondo na prateleira. Caraca, que sacanagem, gente. Olha, outro dia eu fui com um cliente na Leroy Merlin que ele ia comprar aí viu na internet que aquela Tecrio estava mais barato lá, ele estava ali do lado. E aí, vamos lá, vamos. Gente, eu me diverti. Adorei lá do Leroy Merlin. Eu quase nunca vou lá, né? Aliás, eu quero até falar com vocês uma coisa que eu li hoje de manhã e esse negócio me deixou até bastante preocupado. A coisa de uns 15 dias atrás, a Amoedo demitiu 150 funcionários. Pela foto, parecia aquele Amoedo que tem no Carrefour. Não sei, tá? E eles estão sacaneando os caras. Então, eu já vou fazer campanha para não comprar na Amoedo. Comprava sempre. Mas já vou fazer campanha para não comprar, porque, poxa, não é justo fazer o que eles estão fazendo. Eles demitiram os caras e deram o nome de um advogado que cobrou 5% do que eles têm de indenização, tá? Para fazer a rescisão do contrato deles. Olha só o absurdo. Aí você vai... Ô, Lúcia, você interromper. Você está falando isso dessa loja, tem um conhecido meu que era gerente na CIC, foi mandado embora. Um gerente da Construir foi mandado embora. Estão mandando embora todo mundo das lojas. Eu sei, Bruno. Tá difícil. Não, eu sei, tá difícil. Eu sei, a senhora tá certíssima. Estão mandando, todas as lojas estão mandando embora. Tá muito complicado. Não, até mandar embora, tudo bem. Agora você tem... Mas o pior é que... Fala. O pior é que estão botando eles para gastar a própria indenização para pagar advogado. Isso que é o pior. Sim. Isso é que é ruim. E, além disso, o advogado disse que eles tinham que fazer isso. Aí você vai na legislação nova e você vê que não é assim. Porque eu fui na legislação hoje de manhã. Fui olhar. Falei, mas será que é possível? Aí eu fui olhar os comentários depois. Os advogados disseram, não é nada disso, está tudo errado. Então, eu já vou sabotar. Eu já não vou mais comprar. Eu estou falando para vocês porque aí já é meu problema, tá? Eu tenho essas coisas muito afloradas em mim, entendeu? Eu acho que o homem ele tem que ser valorizado, ele tem que ser respeitado, certo? Eu não concordo sob nenhuma hipótese com esse tipo de sacanagem. Você quer mudar a legislação? Tá certo, professora. Só que tem gente aí que não pensa assim, né? Esses empresários grandes, principalmente, estão cagando. Eu sei, mas aí é que cabe a nós, entendeu? Não comprar. Não comprar. É o que nos dá... Exatamente. É isso que eu estou falando. Entendeu? E quem banca eles é a gente que consome. Mas eu tava... Lúcia, posso só terminar agora? Para você ver como os empresários são complicados, a gente comprou o granito na marmoraria Catumbia.
O dono não falou que estava com pandemia na empresa dele. Tá todo mundo trabalhando com coronavírus. Ontem foi o instalador, os caras entregaram de máscara. Aí eu de longe olhei ele, disse uma coisa, o cara, não. Se você quiser que a gente não instale, não instala, mas o dono não está falando, tá todo mundo com coronavírus. Eu falei, pode voltar, nem entra. Olha o que o cara tá fazendo, ele não avisa os clientes. Manda os caras tudo doentes pra lá, cara, por causa disso vai sofrer meses. Isso aí é complicado, gente. Isso aí é muito complicado. Isso aí merece uma denúncia. Sim, minha esposa falou isso mesmo, é um absurdo. O cara chegou lá e falei, pode ir embora. Pode ir embora, nem merece entra. uma denúncia, entendeu? Porque isso aí é crime. É crime mesmo. O cara tá... Com certeza. Entendeu? É como se ele estivesse tentando te matar. Exagerando, claro, né? Mas não deixa de ser, concorda? Porque a gente sabe dos riscos. Com certeza. A gente sabe dos riscos, então eu denunciaria. Eu estou falando sinceramente para você. Sim, eu vou fazer isso. Ele não falou, entendeu? E ele falou que a garota, quando me ligou para agendar, eles deram um esporro nela que ela já tinha falado para outro cliente que o pessoal tava, mas mandou não falar. Isso eu acho um absurdo. Isso é um verdadeiro absurdo. E assim a gente vê que as pessoas estão agindo de má fé. Porque isso é pura má fé. Mas estranho, né? O pessoal está trabalhando e doente. Consegue trabalhar doente? Deixa eu te falar, Antônio, o que acontece? Porque tem gente que é assintomática. Não. Com sintoma grave. É porque no caso desses caras, dos instaladores, eles são autônomos. Então, ele tenta trabalhar para poder ganhar. Quem é carteira assinada dele está afastado, entendeu? É fogo, né? Aí é que tá. A vigilância sanitária precisa ser acionada, entendeu? E esse cara precisa ser penalizado. Porque sem isso, dúvida, entendeu? Sem dúvida. É um atentado à vida das pessoas. O que eles a gente lá na obra já está só com poucas pessoas, todo mundo com máscara, tomando maior segurança. Aí o cara me faz isso. Tá brincando, né? Eu peguei o metrô na quinta-feira, que eu tive que ir ao Leblon. E aí, na volta, quando eu fui, estava tranquilo. Quando eu voltei, era por volta de umas 5h30 da tarde, mais ou menos, 5h30, o metrô estava cheio. E ninguém está respeitando a história do banco sim, banco não, banco sim, banco não. Quando eu entrei, o rapaz se levantou, disse, pode sentar. Eu falei, não, muito obrigado, eu prefiro ficar em pé. Não, mas a senhora tem direito. Eu falei, pois é, mas eu também tenho direito de ficar em pé. Porque ninguém está mantendo aqui o afastamento social que está sendo pedido para fazer. Então, teria que ter um banco sim e um banco não. Aí uma senhora que estava sentada virou para mim e falou assim, isso é besteira, porque lá em casa ninguém vai pegar. Eu fiz um trato com Deus, entendeu? E eu tenho certeza de que ninguém lá em casa vai pegar. Eu falei, olha, eu se fosse a senhora, me cuidava. Eu me cuidava, porque Deus está com muito trabalho. Se a senhora não der ajuda, pode ser que ele te esqueça na lista. Olha, a mulher ficou brava. Quase que eu tive que sair do vagão, entendeu? Porque eu vi que ela ia me bater, mas tudo bem. Aí começou aquela discussão dentro do vagão, uma confusão danada. Eu resolvi ficar calada. Eu já tinha botado fogo, né? Aí eu fiquei quieta para não criar uma complicação maior. Agora você vê, eu fiz um trato com Deus. Olha o absurdo que as pessoas chegaram. Meu Deus do céu. Esse povo pega, morre e acha ruim. Começa a falar que é ruim, que Deus é isso, Deus é aquilo. Exatamente. Testam Deus e ficam achando ruim. Exatamente. Outro dia, eu encontrei um amigo meu que, só para relatar, só para você ver como é que tá a mentalidade das pessoas. Eu encontrei um amigo meu que mora numa comunidade, a gente é muito parceiro e tal, ele mora numa comunidade que é próximo da minha casa. Aí eu falei pra ele, cara, tá tomando cuidado com o coronavírus e tal, brinquei com ele, ele falou assim, sabe o que ele me respondeu? Pobre não pega coronavírus não, cara. Não pega, pobre não pega. Eu falei, que isso, cara? Para com isso. Aí depois eu comecei a mandar, tipo assim, comecei a informar ele, aí ele, não, agora eu tô com medo mesmo, não sei o que e tal, mas a frase dele foi isso, pobre não pega coronavírus, entendeu? Tem gente achando que é palhaçada. Cara, aquele pastor Valdomiro está vendendo uma semente que cura o coronavírus, vocês viram? Então é podre. Deus me perdoa, então é podre. Ele está vendendo, ele anunciou isso, gente. Olha o absurdo. Agora a justiça está em cima dele. Com o nome R$4, né, para fazer isso. Exatamente. Pois é. É mole uma coisa dessa? Ele está sendo acionado na justiça, não sei se vocês estão sabendo disso.
Não, eu tô, mas aí a justiça do Brasil é aquilo, né? Nada acontece. É muito doido, né? Mas vamos lá, gente. Vamos voltar aqui para a gente terminar. Eu atendi aos anseios de vocês a respeito de criatividade. A gente pode falar depois mais ainda, entendeu? Citando exemplos, etc. Deu para o gasto ou ainda ficou faltando alguma coisa? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Fala aí para mim. Vamos lá, quero a opinião de vocês. Para mim... Sora, eu queria saber uma coisa. Pois não, pode falar. Beatriz, desculpa. Pode falar, Não. Beatriz. Ah, tá. Eu queria saber uma coisa, por exemplo, quando você senta com o cliente, por exemplo, o cliente tá lá, você tem um cliente, vamos dizer, o cliente chama para fazer uma reforma na casa dele. Sim. Aí, quais informações que você pega desse cliente para você fazer o projeto? Olha, entendeu? Qual é o levantamento? Tipo, não sei se tem um formulário. Tipo, um formulário básico, né? A gente tem, sei lá, quantas pessoas tem na casa, criança, idoso, não sei o quê. Sim. Isso aí é o briefing que você vai fazer, entendeu? Mostrando quem é que mora ali, a idade, o tipo de gosto que a pessoa tem, tá? Porque isso influencia em tudo. Agora, é preciso tomar cuidado, porque às vezes o cliente fala para você uma coisa e, na verdade, é outra completamente diferente. Aí você tem que ter os olhos de ver. Aí você tem que ser um pouco a Lúcia, que está olhando o carrinho do cara no supermercado. Entendeu? Porque uma coisa é o cara dizer para você que ele gosta disso. E outra coisa é você ver o que tem na casa dele que está dizendo que ele não gosta daquilo, que ele gosta de uma coisa completamente diferente. Entendeu? Então, a reunião da Lúcia, conversando com o cara lá, mas olhando as coisas em volta, tudo aqui. Não é assim tão flagrante, mas é mais ou menos isso. Eu tenho uma amiga que ela dizia assim, quando a gente for a uma reunião, por favor, eu vou te pedir encarecidamente, eu estava fazendo um trabalho com ela, qual é o pedido que você quer? Vai de óculos escuros. Mas por quê? Porque o seu olho fala o que você está sentindo. Volta e meia eu olho para você, você está mandando o cara a merda. Eu digo, que isso? Ela disse, você não fala nada, mas o seu olho fala. Aí, isso é uma verdade. O meu olho é terrível, cara. Você olha para mim, quem me conhece bem sabe que eu sou assim. Você olha para mim, você sabe o que eu estou sentindo. E outra coisa que ela falava, toda vez que eu vejo você muito calma, fazendo pausadamente, entendeu? Pronunciando todas as sílabas, é porque você já está chupando o sangue do cara. Aí eu digo, não, cara, não é isso. Ela disse, é sim, observa. E é verdade. Quanto mais calma eu tiver, mais enraivecida eu estou. Quando eu tiver, entendeu? Tá tudo bem. Se eu gritar com um aluno em sala de aula, se eu gritar, brigar com ele, é porque eu gosto dele. Agora, se eu ignorar o cara, danou-se. Aí o cara já morreu e não sabe. Já pode enterrar o cara, porque para mim ele já morreu. Quem foi meu aluno sabe que é exatamente assim. Né? Mas, então, eu atendi às necessidades de vocês. Deu para... Já saiu uma opção de gente, né? Também já está na hora. Um só. Não. Não, professora. Foi só o Bruno? Não, o Bruno está aqui. Não, o outro Bruno. Tem 2 Brunos. Não estou vendo aqui. Ele caiu tem tempo já. Hã? Ele já caiu tem tempo. Mas agora que eu vi, porque eu estava falando e olhando. O Bruno não para de comer, menino. Vocês já repararam? Caraca, gente. Precisa ir, Bruno. Tá aqui. Tá? Só pegar aí. Bom, e a live também tem. Jesus! Olha só. Então, eu passei para vocês a palestra do CREA. Deem uma olhada. Entendeu? Depois a gente discute. E na próxima aula, então, a gente vai começar a falar sobre especificações. Eu trouxe aqui 2 apostilas, tá? Que nós vamos falar sobre ela. Esse aqui é um curso de gerenciamento de projeto, que vai dizer da captação do cliente, a montagem da proposta, etc. e tal. Tá? É claro que eu não vou passar a apostila toda para vocês, não tem nem cabimento. E tem esse outro aqui, que é o gerenciamento de obras, tá certo? Então, nós vamos usar isso como base
para que a gente possa fazer também o nosso trabalho. Vocês não estão esquecendo do que é o trabalho, não, né? Eu só tenho... O que, Antônio? Eu estou dando subsídios. Eu já passei para vocês, por exemplo, não sei se vocês repararam, a NBR de desenho, a NBR de acessibilidade, tudo isso vocês têm que começar a constar no manual que vocês vão estabelecer para o escritório de vocês. Tá certo? Então, qualquer dúvida, se vocês quiserem começar a elaborar isso e a gente começar a discutir, vão mandando para mim que eu vou vendo e vou respondendo. Não precisa a gente, de repente, gastar o tempo de aula para fazer isso. Aqui a gente faz os comentários. Ó, fulano me passou o trabalho assim, assim. O que vocês acham da ideia? Para não deixar para a última hora. A gente posterga mesmo, mas também não vamos ficar exagerando. Concordam? Uma boa começar mesmo. Então, gente, olha, eu adorei estar com vocês. Muito obrigada. O meu sábado tem sido muito bom. E agora eu quero avisar vocês que eu vou bem ali no Hortifruti. Aí vou olhar... Mas só vai olhar de longe. Se tiver fila, você vai. Se não tiver, volta para casa bem mais tarde. Professora, pelo amor de Deus, em máscara. Eu sei, a máscara está ali na bolsa, mas eu não posso falar de máscara aqui. Você concorda? Não, aqui não. Tô falando para você ir no mercado, conversar com os a compra. Eu tenho a máscara e tenho a bisnaga do álcool gel. Isso aí. Aqui na minha bolsa. Certo? Então, gente, obrigada. Um abraço. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo, até a próxima.